Questão 10. Leia as frases abaixo sobre os conjuntos numéricos. Frase número 1. O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1. Frase 2. 1,5 e 2,5 são números naturais consecutivos. Frase 3. A fração 516 sobre 100 resulta em um número racional decimal exato. Frase 4. O valor de π, 3,1415,9, é um número racional. Então, ele quer que você identifique as alternativas corretas, as frases corretas, e veja em qual das 4 alternativas tem a resposta. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar pela alternativa número 1, que fala nos chamados números naturais. Então, lembrando que o conjunto dos naturais, ele começa a partir do zero e ele é um conjunto infinito. Muito bem. Uma palavrinha importante. O 3, o número 3, ele vem depois do 2. Então, o número 3 vem depois do 2. Quem vem depois chama-se sucessor. Quem vem depois é o sucessor. Quem vem antes é chamado de antecessor. Perfeito? Ora, numa representação genérica, quando eu coloco n e n menos 1, n menos 1 é uma casa antes do n. Então, se eu for colocar em ordem crescente, eu colocaria o n menos 1 e o n. Como o n vem depois, ele é o sucessor. Ora, se eu tiver uma casa além disso, eu tenho n mais 1. Então, eu teria n menos 1, n mais 1. Se o n vem antes, ele é o antecessor. Portanto, a afirmação número 1 está correta. Numa representação de números naturais, o número n, ele vem antes do n mais 1. Portanto, ele é o antecessor de n mais 1. Afirmação número 2. Os números 1,5 e 2,5, eles são chamados de números decimais exatos. Ou, se você preferir, finito. E esses números, eles podem ser representados em forma de frações. Então, o decimal 1,5 é a fração 3 sobre 2, o decimal 2,5 é a fração 5 sobre 2, e esses números, eles não são números naturais. Eles são números fracionários, eles são números racionais, porém não naturais. Então, essa afirmação número 2, ela está errada. Ele afirma que são números naturais. Não. Afirmação número 3, muito parecida com a anterior. 516 sobre 100 equivale a dividir por 100. E quando a gente divide o número por 100, a vírgula recua 2 casas. Então, o resultado dessa operação seria 5,16. E 5,16 é um número decimal exato. Portanto, nós estamos diante de uma afirmação verdadeira.
Afirmação número 4 traz o nosso famoso π, que é um número irracional. Lembrando que o número π é um exemplo de um número decimal, infinito, não exato, também chamado de dízimas não periódicas. Assim como a raiz quadrada de 2, assim como a raiz quadrada de 3, o número π faz parte de um conjunto de números chamado irracionais, constituído das chamadas dízimas não periódicas, que são números decimais e infinitos, certo? Não exatos. Portanto, a alternativa 4 também está errada. Então, nós teríamos como alternativas corretas as letras, ou as frases número 1 e 3, que nós vamos encontrar na resposta letra